Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus da Resulto Consultoria e eu tô aqui no vídeo de hoje para poder falar com vocês sobre plano de negócios. Mais importante que isso, o Canvas e como construir essa ferramenta gratuitamente para o seu negócio. Por que ter um plano de negócios? Se você já tem uma empresa aberta ou ainda não tem uma empresa aberta, o plano de negócios continua sendo uma ferramenta muito importante para ambos os casos. Veja bem, o plano de negócio é uma ferramenta que vai dar o norte da sua empresa, um diagnóstico geral da ideia de valor que você quer agregar com a sua organização. Se você tem um restaurante, você tem um bar, um e-commerce, uma loja física, né, uma prestação de serviço, como uma barbearia, ou até mesmo uma empresa de consultoria, né, ao ter o plano de negócios definido e detalhado, você começa a entender qual valor você quer entregar para o seu cliente, como chegar nesse cliente, o tipo de cliente que você vai atender. Também você consegue tirar as fontes de receita, como que você vai gerar receita com a sua estratégia, com a sua ideia, né? Quais são os principais gastos que você tem, a sua estrutura de custos, as atividades-chave principais, os parceiros que você vai precisar ter, até mesmo para você poder viabilizar a sua ideia de negócios ou você conseguir entender, caso você já tenha uma empresa aberta, como melhorar essa empresa a partir da sua ideia de valor. Então vamos pensar que você já tem uma loja física e você decide criar um plano de negócio para isso. Você já tem, você assiste esse vídeo e fala, vou fazer um para minha loja que já existe. E você tem essa loja física, uma loja de roupa, você começa ali a olhar, a construir o seu plano de negócios, e à medida que você constrói o seu plano de negócio, você percebe que a sua proposta de valor, o que você acha que você está entregando, é diferente do que você está entregando. Então você tem alguns ajustes que você pode fazer para conseguir melhorar a sua proposta de valor e entregar mais valor para o seu consumidor final, certo? Dessa forma você melhora a sua estrutura de receita, aumenta o seu resultado, pode até mesmo reduzir os gastos caso você vê alguma oportunidade e gerar maior lucratividade na sua operação. E se você, por acaso, tem apenas uma ideia de empreender, um sonho de empreender, vamos pensar que você quer abrir um salão de beleza, você tem essa vontade, né? Você utiliza a ferramenta do plano de negócios para validar a sua ideia, para verificar se ela é interessante, quais custos você tem, até uma ideia de investimento inicial que você vai precisar ter e outras estratégias interessantes para que você consiga atingir resultado com a sua operação, com a sua ideia, certo? Para isso, o Sebrae criou o Sebrae Canvas, uma ferramenta gratuita para você construir o seu plano de negócios de uma forma muito prática, que é justamente o que a gente vai ensinar nesse vídeo. Então, fica e a gente já vai ensinar exatamente nesse momento. Enquanto isso, deixa o seu like, comenta, se inscreve no canal e compartilhe isso com os amigos. Tudo isso agora. Para que você consiga acessar o Sebrae Canvas, clique no link que está na descrição desse vídeo. A primeira parte é você fazer a sua conta. Você digita os seus dados e cria sua conta para acessar a página do Sebrae. Depois, basta você entrar na página e começar o seu plano de negócio. Você irá acessar a sua tela inicial do Sebrae Canvas. Aqui, no canto esquerdo, você vai clicar em Novo Canvas, que é o seu novo plano de negócios para você criar e utilizar no seu negócio. Se você tiver mais de um negócio, utilize um Canvas para cada empresa ou para cada ideia. Não misture, senão depois vai ficar um pouco bagunçado, você não vai entender. Aqui você adiciona um título para o seu Canvas, então a empresa, o nome da sua empresa. E existe uma lógica de preenchimento da ferramenta do Canvas. Existe no Canvas a estrutura para você preencher as informações, certo? O passo a passo. Você tem que preencher cada um desses itens do segmento de mercado, relacionamento com o cliente, parceiro-chave, toda a estrutura. Mas existe uma sequência. O primeiro a preencher é o segmento de mercado. Nele, você vai clicar aqui em adicionar post-it e preencher qual é o segmento de mercado. Ou seja, qual é o público-alvo que você vai atingir. Você está com uma ideia de abrir um e-commerce que vai vender itens de papelaria, certo? Para um público estudantil, pensando mais em ensino médio e superior ali. Porque ensino fundamental dificilmente compraria isso no e-commerce, uma estratégia sua. Você pensou em conversar com esse público. Então, quem é seu segmento de mercado?
alunos do ensino médio ou do ensino superior, ou de cursos técnicos, enfim, talvez a faixa etária deles, que estão interessados nesse tipo de produto. Primeiro, eu defino para quem eu vou servir e depois eu defino o que eu vou servir para essa pessoa, certo? Fez sentido? Primeiro, você vai entregar o segmento de mercado. Ou seja, então estamos falando com estudantes que têm entre 16 e 30 anos e estão interessados em aprendizado. O próximo item se refere aos canais de distribuição. Como você vai chegar nesse público? Como você vai conversar com esse público? Certo? Como você vai, não necessariamente conversar, mas como que você vai distribuir o seu produto para esse público? Então, você está falando de estudantes entre 16 e 30 anos espalhados no Brasil que querem materiais de papelaria de baixo custo. E você entrega exatamente isso. Como que essa entrega acontece? Você vai utilizar os correios, utilizar algum marketplace específico? Como que você vai fazer esses canais? Não precisa ter um, você pode ter diversos canais de distribuição do seu produto, certo? Assim que você define os canais de distribuição, a próxima etapa já se refere ao relacionamento com o cliente. Então, assim, como que esse cliente te encontra? Você vai ter um canal digital muito forte, você vai ter uma conta de Instagram, um site, ele vai ser direcionado simplesmente por TikTok, a conversa é só por e-mail. Como você se relaciona com esse cliente, certo? Quais são as formas que você vai utilizar para se relacionar com esse cliente? Ok, assim que você faz tudo isso, você vai definir a fonte de receita, aqui do lado aqui, né? A fonte de receita. A fonte de receita nada mais é do que as entradas que você vai ter. Como é que vai ser? Vai ser por venda de cartão, o cliente vai ter boleto, Pix, formas de pagamento, apenas a venda dos produtos, você vai oferecer algum tipo de serviço, alguma coisa nesse sentido, por exemplo, encadernação, alguma coisa que vai fazer sentido para a papelaria, ou não, vai ser só venda de produto e eu vou ganhar dinheiro com Pix, boleto, cartão, o básico. Vou dar formas de pagamento diversas, mas eu vou receber dessa forma. Ok? Assim que você define as fontes de receita, você coloca os recursos-chave da operação. Os recursos-chave nada mais são do que as etapas, digamos assim, o essencial para sua empresa rodar. Eu brinco que o que você precisa com R$100? Te dou R$100, você precisa abrir sua empresa. O que você precisa ter? Então, o recurso-chave. Você precisa ter um escritório? Talvez não, talvez você faz na sua casa. Você precisa ter funcionário? Talvez não, começa só você. O que você precisa para sua ideia rodar? Então, não, o recurso-chave para mim vai ser o marketing, porque eu vou fazer tráfego pago, eu vou distribuir fonte, eu vou chamar o público, eu vou precisar disso. Um recurso-chave para mim vai ser, sei lá, um espaço físico, porque eu vou ter um estoque grande e vou precisar armazenar lá. Qual é o inicial que você precisa rodar? O que você não abre mão da sua operação? Então, você vai precisar de alguns recursos de infraestrutura, obviamente, né, computador e tudo mais. Só que o que você precisa para começar? Precisa de um espaço físico? Não, porque você é um e-commerce. Então, você não vai precisar de um escritório, você não vai precisar de uma loja física, digamos assim. Você vai precisar de um aluguel ali envolvido nisso. Você faz isso em algum lugar específico. Você pode iniciar na sua casa, como tantos outros e-commerces fazem hoje no Brasil. O recurso-chave, nesse caso, seria algum recurso infraestrutural, como computador, tudo mais, essas coisas, né? Acesso à internet, o básico, e o marketing acaba sendo um recurso-chave da operação. Quando eu digo marketing, não no sentido de atividade de marketing, que isso vem logo em cima, mas eu digo marketing no sentido de contas em redes sociais, você vai precisar disso, produção de conteúdo, você talvez vai precisar desse tipo de recurso para poder fazer isso. Então, você vai precisar de uma câmera, que pode ser o celular mesmo, não é um problema, né? Você pode utilizar o mesmo celular, mas você vai precisar disso para poder começar, para poder produzir conteúdo nesse sentido, certo? Assim que você faz isso, você vai montar as parcerias-chave.
as atividades. Assim que você faz isso, define os recursos-chave, você vai definir as atividades-chave da sua operação. Quem são os essenciais para você rodar a sua ideia, certo? Os membros que sem eles não tem como a ideia acontecer. Então, atividade-chave que é fundamental para a sua operação rodar. Estou falando de marketing, um processo redondinho de expedição, embalagem e tudo mais. Compras, porque se você acha um fornecedor estratégico, você consegue reduzir custo e sua margem fica maior. Então, você vai conseguindo estratégias dessa forma para você conseguir ganhar mais, ter um lucro maior na operação e conseguir um resultado mais significativo, certo? Depois você cai para parceiros-chave, que são aqueles players que vão te auxiliar na sua ideia. Então, sei lá, você pensa em ter um site próprio, mas você não tem site, não tem condição de fazer. Você vai ter um parceiro que é uma empresa que te fornece esse site. Então, você vai encontrar ele vai ser um parceiro, porque ele vai te dar o site pronto com o que você precisa, uma comunicação fluida e tudo mais, que vai te ajudar a deslanchar a sua ideia. Depois dos parceiros-chave, você finaliza com a estrutura de custos. Você já sabe quais são os recursos fundamentais que você vai precisar, as atividades-chave do teu negócio e parceiros. Você já tem noção dos seus custos. Sabendo o seu custo, então, eu vou ter custo de marketing, que vai ser um pouco pesado, vou ter custo de compra de materiais, que eu não consigo fazer o mercado sem ter esse estoque, e eu vou precisar outro custo, um custo de um lugar para colocar essas coisas, um aluguel, vou precisar disso. Aí você olha a sua fonte de receita, você compara com sua proposta de valor e vê se faz sentido com o custo. Porque só preencher essas coisas não vai fazer o seu negócio fazer sentido, não vai deslanchar. A análise do Canvas é quando você olha para a empresa como um todo, certo? Quando você olha para cada uma das etapas e fala, eu quero conversar com esse público de 18 a 30 anos, eu preciso entregar caderno barato. Será que eu estou me comunicando do jeito certo? Será que o relacionamento que eu estou tendo não é caro? E é caro do ponto que eu não vou conseguir produzir? Que eu não vou conseguir entregar isso para eles? Será que o custo não está muito complicado? Então, vamos pensar que você preenche toda a estrutura do Canvas, ela fica mais ou menos assim. Até me mudei de lugar aqui para ficar mais fácil para ver o Canvas. Ele ficou mais ou menos assim. Você tem o segmento de mercado estudantes, proposta de valor, materiais de papelaria de baixo custo, canais, correio, distribuidoras, etc. Relacionamento com o cliente em redes sociais, e-mail, WhatsApp. Recursos-chave, recursos básicos para você poder existir. E assim tem essa estrutura do Canvas, como vocês podem observar. Aí você pensa, beleza, eu quero entregar caderno barato para esse pessoal. Será que com essa estrutura de custo que eu estou formando, não vai ficar muito pouco competitivo? Vai ser difícil eu ter o caderno barato se eu estou com tanto gasto, se eu estou com aluguel, tráfego pago, uma agência de marketing, tudo isso no começo. Será que eu preciso disso tudo no começo? Será que eu não posso começar com menos, ter um valor menor? Até porque, para você ter melhores preços, você vai precisar de um poder de barganha melhor. Então, talvez você vai começar comprando menos, o custo é um pouco maior do que os seus concorrentes que têm maior volume, então você já começa com um preço menos competitivo, isso te impede de já ser o mais barato e você está colocando muita conta que vai ter que ser paga com a venda dos seus produtos. Então, será que dessa estrutura isso paga suas contas, paga sua despesa fixa? Então, a partir dessa análise estrutural do seu modelo de negócio, você começa a tirar ou colocar alguma coisa. Por exemplo, será que com tão pouco, se eu não tenho nada, tenho só um computador, será que eu consigo ter venda legal para o começo? Será que eu consigo escalar no começo? Não, então vamos voltar alguns passos, vamos começar de um pouco menor, depois a gente vai estruturando. Então, são estratégias dessa forma para que você consiga utilizar uma ferramenta visual do seu negócio, tomar a decisão do seu negócio dessa forma e escalar a sua operação, certo? Então, dessa forma você consegue facilmente estruturar o seu negócio, construir o seu plano de negócios utilizando essa ferramenta do Canvas. Espero que tenha ficado claro a utilização do plano de negócios para conseguir organizar o seu pensamento, organizar a estrutura da sua empresa e agilizar a estratégia do seu negócio, certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!